Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Evangelho do sábado do Grupo de Estudos Espíritas Caibá Ajuda. Como sempre, vamos fazer o nosso tradicional Pai Nosso, fechando os nossos olhos, deixando tudo lá fora, alegrias e tristezas, ligando-nos ao Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Gente, vamos lá para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo? No capítulo de número 9, nós vamos encontrar o seguinte título: Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E Jesus fala o seguinte, ele diz: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Aí Jesus acrescenta a essa lei de Moisés, que era uma lei que se você matasse, você seria morto também. Aí Jesus coloca uma coisa a mais, ele diz o seguinte: eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá condenação pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco, merecerá condenação ao fogo do inferno. Olha que coisa interessante. Primeiro ele menciona a lei antiga, depois ele acrescenta a essa lei o seguinte: que aquele que tiver cólera, aquele que disser que um irmão é louco, aquele que disser raca. O que era raca? Raca era você olhar do lado, cuspir, e como se você dissesse, essa pessoa não vale nada. Então Jesus coloca essas três coisas: a cólera, você mostrar desprezo pelo teu irmão achando que ele não vale nada, e você disser que ele é louco. Jesus coloca na mesma categoria de você matar uma pessoa. Olha só que coisa interessante, porque Jesus, através disso aí, ele estava dizendo da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, que devem fazer parte da lei do amor. Então Jesus condena então o quê? A violência, a cólera e até qualquer expressão descortês que você tem em relação ao seu irmão. É lógico, gente, que isso daí nós temos que entender que vai muito a intenção da pessoa, não é? Qual a intenção da pessoa dizer aquilo ali? O que ela pretendia? E mesmo assim nós pensamos, por que uma simples palavra merece tanta condenação? Porque Jesus estava querendo dizer que por detrás de tudo aquilo que é contrário à lei do amor, existe um sentimento que foge ao sentimento da caridade. Quer dizer, atrás daquilo que dá raiva que você sente, da ira que você sente, da vontade de esganar que você tem do outro e outras coisinhas, mas de quando você acaba com o outro, fala um monte de coisa do outro, muitas vezes até por detrás, né, gente? O que está faltando? Está faltando a caridade. Kardec, falando a respeito das injúrias e da violência, ele traz uma reflexão, né? E ele pergunta a respeito daquilo que tem lá no Sermão do Monte, que fala dos mansos. Os mansos herdarão a terra. Lembra daquele pedacinho que a gente já viu aqui? Então ele fala o seguinte: o que será que Jesus estava querendo dizer com a palavra mansos? Então, mansos são aqueles que têm
o coração aberto às claridades espirituais. São aqueles que atendem os chamamentos de mansidão quando eles estão trabalhando no bem. E Jesus fala que os mansos herdarão a terra. O que será que ele quer dizer com isso? Gente, quando a pessoa é uma pessoa mansa, quer dizer, branda, calma, ela já vive melhor nessa própria vida mesmo, porque ela não se irrita por qualquer coisa, ela não vive estressada, ela não vive com raiva. Então a coisa já melhora aqui mesmo. Mas existe um outro lado, que é o lado dos mundos de regeneração, né? Aquelas almas que têm firmeza no bem, quando houver a transição planetária, elas vão ter direito à Terra como um mundo de regeneração. Essas pessoas que encarnarão na Terra no mundo de regeneração, elas são pessoas que possuem firmeza no bem. É aquela que não tem vontade de fazer o mal. É aquela que é paciente, que é mansa e que ela não se deixa balar por sentimentos inferiores. O que seriam esses sentimentos inferiores? Alguns bem conhecidinhos de nós, né? Raiva, ira, cólera, impaciência, inveja, ciúme, orgulho, tudo aquelas coisinhas que todos nós temos um pouquinho, mas que nós temos que lutar para devagarzinho começar a mudar esses nossos sentimentos, pouco a pouco, porque é muito difícil mudar tudo de uma vez, ninguém exige isso de ninguém. Emmanuel, quando ele trabalhava como mentor do Chico Xavier, ele fala que muitas vezes a pessoa confunde essa mansidão com aquela pessoa apática, que tanto faz a água subir como a água descer, que porque ele tem crenças cristãs, ele não está nem aí com nada, ele está ali, né, na dele, como a gente fala. Aí vem Emmanuel e dá a lição, ele fala através de Chico Xavier o seguinte: quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos de coração, ele não estava exaltando a ociosidade, a hesitação, a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer que ela é evangelicamente correta, ela foge aos mais altos deveres da vida. E abandona-se a preguiça, aquela fé inoperante. O que é uma fé inoperante? Você acredita no que Jesus ensinou, mas você não faz nada para mudar o mundo. E se o mundo estiver caindo, ele continua caindo e você fica ali, né? Naquela mansidão. Então ele fala que isso daí não tem nada a ver com aquilo que Jesus falou. Ele fala, né, que a humildade, ela é operante. Então você vê muitas coisas, né? Eu sempre conto o caso de uma amiga minha, porque isso nunca me sai da cabeça. Eu conheci essa moça, ela era bem mais velha que eu, quando eu estava no antigo quinta série ginasial. Hoje eu nem sei como é que chama esse negócio, mas era depois dos 4 anos, tinha um preparatório, uma prova para você poder ir para o outro lado, para continuar. E eu estava na primeira série ginasial e eu conheci essa moça. Ela não tinha mãe, era criada por uma tia, tinha um avô paralítico e era de uma família até bem na cidade onde eu morava, em Piracicaba. E essa moça casou com um rapaz e ele não era muito chegado no serviço. Ela teve 2 filhos com ele, uma menina primeiro e depois um menino. O tempo passou, um dia eu voltei na casa da minha mãe, quando minha mãe ainda era viva, e eu perguntei para ela o seguinte: mãe, como é que tá a Deda? Era o apelido dela, Deda. Ela falou assim: ai, nem te conto, ela está internada lá no sanatório dos doidos. Eu falei: mãe, mas por quê? Ela falou: ai, nem te conto. O marido dela abusou da filha dela e os vizinhos escutavam a filha dela gritar. Não fizeram nada para ajudar a mocinha tinha 11, 12 anos de idade. E quando ela descobriu, ela endoidou e foi internada. Então, gente, não é que se quer se meter na vida do outro, não. Mas tem coisas que você não pode ficar lá
Isso que Emmanuel estava falando. Não é que você vai lá e dá um tiro na pessoa, vontade dá, né? Mas você não vai fazer isso. Você simplesmente vai lá e você vai recorrer à lei. Certa vez um vizinho batia muito nos animais e os animais gritavam. Um dia eu saí da janela e perguntei para ele: por que o senhor bate tanto nos animais? O senhor bate tanto que dói no nosso coração. Olha o tamanho do senhor e o tamanho do animalzinho. Nunca mais ouvi batida nenhuma em bicho. Então eu falei com a maior educação. A gente fala com educação, explica. Agora nem sempre a pessoa vai escutar, mas a gente não pode achar que nós temos que ser ociosos. A gente tem que ficar e fala, não fala, vou ou não vou. A pessoa fala um negócio errado, você não chama a pessoa à parte, fala: olha, fulano, acho que o negócio não é assim. A pessoa fala mal de alguém, você sabe que aquilo é mentira, você fica quieta. Você deixa o outro para se ferrar. Chama a pessoa em particular e conversa, explica: olha, fulano, não é bem assim, olha, é assim. Vocês estão entendendo? Então Emmanuel queria dizer isso. Então o mestre, ele desejava destacar que as almas tinham que ser equilibradas. Gente, nenhum de nós tem equilíbrio no atual nível evolutivo. Nenhum de nós. Basta ver que acontece um negocinho, a gente já roda baiana. Ou então a gente já fica nervoso, a gente não dorme de noite. Então nós não temos equilíbrio. Ainda estamos em treinamento. Então, o que Jesus queria? Destacar as almas equilibradas, as pessoas compreensivas, as pessoas de boa vontade, né? Que, com o decorrer do tempo, elas plantariam o bem e teriam a paciência de esperar a colheita. Quando você faz serviço assistencial, por exemplo, você faz atendimento fraterno, eu vejo que a pessoa que trabalha comigo, que é a vovó Cândida, para cada um ela tem uma maneira de conversar. Por quê? Porque ela sabe que cada um está no patamar evolutivo. Cada um precisa de uma coisa naquela determinada hora. E a gente tem que esperar o tempo para que a criatura evolua. Porque ela tem um tempo para acordar para as coisas boas. Vocês percebem? Então, gente, a cortesia, segundo Emmanuel, é o primeiro passo da caridade. Você ser cortês, educado com todo mundo, não importa o nível da pessoa. E a gentileza com as pessoas é o princípio do amor. Segundo Emmanuel, bonito, né? Eu achei lindo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, gente, ele fala o seguinte: depois da humildade para com Deus, quer dizer, você tem que ser humilde, você tem que reconhecer que acima de tudo o Criador, Deus, você tem que ser humilde perante Ele. A caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Se você se diz cristão e você não tem caridade com o teu próximo, e aqui não é a caridade de dar uma roupinha, um pãozinho, é essa caridade, e também ser paciente, tolerante, você entender o outro, saber que o outro está numa determinada faixa evolutiva. Isso é caridade. Então, essa é a primeira lei. Humildade a Deus e caridade com o teu próximo. Depois, Jesus recomendou aos homens que eles renunciassem aos bens do mundo. Nós precisamos das coisas para viver. Você precisa do dinheiro, você precisa para comprar uma roupa, para cuidar da alimentação, para tudo, para mandar uma criança para a escola, né? Até para comprar um blazer vermelhinho. Então você precisa disso daí. Só que isso daí não deve ser o primordial na sua vida. O primordial deve ser as coisas de Deus. O resto, pode ter certeza, gente, vem por acréscimo. Então, o que acontece com os bens da terra? Até agora, os mais violentos pegam a maior parte. Eles entram e pegam. E em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos. Para esses que são brandos e pacíficos, muitas vezes falta o necessário. Então, quando que isso vai mudar? Quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade. Então, vai deixar de haver uma coisa que é o câncer da humanidade no momento,
O egoísmo. A pessoa quer só para ela, é ela. Se o outro está lá se matando, é problema do outro. Se o outro está morrendo, é problema do outro. Então, quando deixar de haver esse egoísmo, quando a gente conseguir pensar na gente, mas pensar no outro também, aí as coisas vão começar a encaminhar. Então, aí os fortes não vão esmagar os fracos. Então, existe uma lei que ele chama a lei do progresso. Todo mundo vai progredir. Você pode falar, eu vou continuar do jeito que eu sou. Não vai, não. O mundo espiritual vai dar um jeitinho, puxa o teu tapete de lá, puxa para cá, você passa apurado aqui, passa apurado lá, e aí você começa a mudar. Você é empurrado para a mudança, né? E nós vamos ter um dia, um mundo cheio de felicidade, um mundo ditoso, né? Porque vai haver o afastamento do mal. Então, eu tenho uma historinha que eu conheço há muitos anos, eu vou repassar para vocês. Talvez vocês até conheçam. Tinha um senhor que ele era um cientista, e todo cientista fica muito preocupado com as coisas. Então, ele ficava preocupado porque ele tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer aquele outro. E sobrou o filhinho dele de 5 anos atormentando esse senhor. Então, o filho não deixava o pai trabalhar, e o pai queria trabalhar. Aí, o que aconteceu? Ele falou assim, mas não é possível, eu tenho que dar um jeito nesse menino, porque senão eu não consigo trabalhar. E ele pegou uma folha, uma revista, e recortou um mapa mundi que tinha naquela revista. Tirou a página, recortou a página direitinho, e depois ele fez um quebra-cabeça. Ele foi cortando os pedacinhos, tudo tortinho, sabe? Até que ele pegou, montou um quebra-cabeça. Aí ele pegou aquela página da revista e pôs assim em cima numa mesa e misturou, sabe? E falou assim pro filho dele, agora você, meu filho, vai fazer de novo isso daqui. Você vai montar esse mapa aqui para mim, porque enquanto eu vou trabalhando, você vai trabalhando ali. Passou a conversa na criança, né? E ele falou, Jesus, ele vai levar uns 3, 4 dias para fazer isso aí. Tô sossegado. Não deu 2 horas, o molequinho virou e falou, pai, acabei, pai. Ele falou, não é possível. Como que você acabou? Ele falou, é muito difícil. Aí ele foi lá e olhou e o mapa estava montadinho direitinho, sabe? Ele não se conformava. Ele falou, mas meu filho é gênio, então ele plantou alguma aqui. Ele falou assim pro moleque, escuta, como é que você fez isso daí? Ele falou assim, fácil, pai. Ó, pai, virou, atrás tinha um homem, sabe? Tinha a figura de um homem. Ele falou assim, o mapa eu não conheço, mas o homem eu conheço, então eu vou juntando. Aqui eu pus as pernas, aqui eu pus o pé, aqui eu pus as mãos. Então ele foi olhando aquele ser humano que tinha atrás e montou o ser humano certinho no quebra-cabeça e foi virando bonitinho, encaixando. E aí apareceu o mapa mundi. Essa história, gente, é para dizer uma coisa para nós, que nós não vamos mudar o mundo se cada um não mudar, se o ser humano não mudar, se nós não adianta a gente querer mudar o outro. Ai, fulano é desse jeito, como é que você é? Como é que eu sou? Então, tudo começa para que esse mundo seja melhor com a nossa mudança, com a nossa pacificação. Senão, pode fazer CPI de monte que não vai resolver. Vai resolver no momento. É o ser humano que tem que se mudar. É o ser humano que tem que amar o seu próximo. No livro Francisco de Assis, esse livro é lindo, gente. O espírito é o Miramês e o médium é o João Nunes Maia. Tem um pedacinho que Bezerra fala sobre Francisco. Nós já falamos sobre Francisco de Assis, né? A reencarnação do apóstolo João, que voltou à Terra para ensinar tudo aquilo que ele ensinou quando ele estava como apóstolo, a humildade, o amor. Ele chamava de irmãozinho, de filhinho, ele tinha aquele amor, aquele carinho. Então, Bezerra descreve qualidades desse espírito. Então, olha só o que ele fala, que ele foi bom, foi justo, foi honesto, foi feliz, foi trabalhador, foi irmão, foi perdão, foi manso, foi enérgico, foi compreensivo, foi caridoso, foi pai, foi tolerante,
foi humilde, foi pastor, foi santo, foi místico, foi homem e finalmente ele foi anjo. E Bezerra de Menezes encerra dizendo que tudo isso aconteceu porque Francisco de Assis cultivou um jardim de virtudes dentro do coração, na presença do Cristo e na lavoura de Deus. Então ele cultivou, quer dizer, ele não recebeu do mundo espiritual de graça, ele foi cultivando conforme ele foi vivendo. Chico dizia uma coisa muito legal também, né, para a gente não esquecer do nosso querido Chico, que ele ficava triste, ele falava o seguinte: eu fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria muito mais triste se eu fosse o ofensor. Magoar alguém é terrível. Então a gente tem que começar a pensar como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Tá certo que de vez em quando a gente perde a paciência. Eu sou uma pessoa muito impaciente. Esse é o meu grande defeito nessa encarnação, na minha opinião, fora os outros que eu tenho também, né? Que é um monte. Mas eu sou impaciente. Então, começar a ver se melhora isso daí, certo? Então, onde é que eu estou falhando com meu irmão? Onde é que eu estou falhando? Na lei da humildade, da mansidão, na lei do amor. Era o que eu tinha para passar para vocês hoje, tá, gente? Vamos tomar passe, então? Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais do grupo de Estudos Espíritas Caibá-Schutel, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, para a realização do passe espiritual à distância, restabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser. Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora, solte o ar lentamente. Pense em Jesus, pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, água caindo sobre você, limpando seu corpo físico e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz.
sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba sua amorosa bênção. Agradecemos a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre acompanhe a todos. Isso daí, gente, todo mundo tomou passe. Quem entrou lá no grupo viu que nasceu mais um nenê, o filhinho da Jaque. Nossa, a criançada só tá aumentando. Fico tão feliz, acho que eu tô que nem o Bezerra. Bezerra é padrinho de toda essa criançada que nasce, ele cuida de todo mundo. Então, gente, parabéns aos pais dessa criança linda que nasceu, o filhinho da Jaque, tá? E eu espero que vocês tomem cuidado, porque nós estamos tomando vacina, mas o negócio também é devagarzinho, né? Então, cuidem-se e logo, se Deus quiser, nós vamos estar todo mundo junto e eu não vou estar falando num vídeo, a gente vai estar batendo papo aqui no centro. Beijão para todo mundo, tchau, tchau!